Santo, santo é o Senhor. Amém, gente? Ei, Jesus, viveiro cada dia. Ei, Jesus, eu tenho alegria. Ei, Jesus, toda alegria. Ei, Jesus, Deus da paz de Deus. Ei, Jesus, na rocha e na palavra. Ei, Jesus, no homem comparável. Ei, Jesus, no Deus inabalável. Ei, Jesus, o mal não temerei. Ei, Jesus, a graça é infinita. Ei, Jesus, o perdão inaudita. Ei, Jesus, minha alma é bendita. Ei, Jesus, eu tenho salvação. Ei, Jesus, não tenho mal da morte. Ei, Jesus, em sofre mal e forte. Ei, Jesus, meu quadro não bate. Ei, Jesus, eu sempre de vencer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, tu és poder. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Está conosco nossa irmã Sueli, com sua filha Beta, Maria, Sueli, também nossa irmã Marta. Queremos a nossa amada irmãs. Irmã dela? Seja bem-vindas em nome de Jesus. Na Deus Deus abençoe as irmãs. Minha colega do Matheus. Seu colega Matheus, como é o nome dele? Hã? Como? Fala dele, o nome dele. Como? Josa. E ela? Hã? É irmã dele, é Ela? filho. Ah, tá. Eles são filhos Ah, dela. essa é a mãe dele? Ah, tá bom. Pensa, né? Pediremos aos dois irmãozinhos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom, né? A Débora e o João, né? Deus é só uma. Nós vamos falar aqui, irmão, sobre a predestinação e o livre-arbítrio, né? Existe uma questão doutrinária que vem de muito tempo na área teológica, né, e causa diversas polêmicas no meio do povo de Deus. É o conflito entre a predestinação e o livre-arbítrio. Né? Efésios capítulo 1, 4 e 5. 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Existem ainda algumas passagens bíblicas, de Tito, capítulo 2, verso 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Lá em Hebreus capítulo 5, 9, vai dizer: sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que nele obedecem a palavra, né? A Bíblia fala da predestinação. Então vamos refletir sobre alguns questionamentos, algumas questões relacionadas à predestinação e, consequentemente, mais na frente vamos falar sobre o livre-arbítrio, né? Glória a Deus. Predestinação. Qual que é a definição da palavra predestinação? O significado tem na palavra predestinação, significa determinar o futuro, né? A Bíblia trata a respeito da predestinação, pois podemos perceber na Escritura 3 tipos de povos que estavam predestinados. A descendência de Abraão foi predestinada, né? Deus predestinou a descendência de Abraão a ser uma poderosa nação para conquistar uma terra, né? Que ele ia prometer e entregar a Canaã. Isto é predestinar, quer dizer, Deus, né, predestinou a descendência de Abraão a ser uma poderosa nação para conquistar uma terra que ele ia prometer e entregar a ela, né? Então isso é predestinação. Vejamos que Deus falou para Abraão, Gênesis 12, 1, 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, a descendência de Abraão, ela foi predestinada. Deus fez a predestinação acerca lá na frente. Predestinar é coisa que lá no futuro, né? Então ele falou, quando ele falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, quer dizer, e daí ia mostrar muita terra para ele ir sem saber, né, que rumo ele ia tomar. Ele foi, né? Ele obedeceu a voz de Deus. E o Senhor falou ainda outra vez com Abraão a respeito de sua descendência, né? E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul e do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês que hei de dar a ti a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gênesis capítulo 13 e versículo 14 a 16. Deus estava determinando o futuro, né, da semente de Abraão. Então a palavra predestinação, né, é determinar o futuro. Então Deus já tinha determinado para Abraão o futuro dele, e ele começou a falar com ele, né? Então quer dizer, o Altíssimo determinou o futuro dessa semente para Israel possuísse a terra prometida, como também determinou que haveria um dia em que Israel reconheceria que Jesus Cristo é o Messias e o Senhor. Isso é predestinação. Quer dizer, o povo de Israel até hoje eles estão aguardando o Messias, né? O povo de Israel. Você vê que quando eles vão lá naquele muro da lamentação, eles batem a cabeça lá, né? Eles estão aguardando o Messias. Israel, por isso que a cidade de Israel ainda não foi bombardeada ainda, porque Deus deu uma promessa, né, com Israel, israelita. Então acontece tanta tragédia
combater, mas Israel está lá firme. É por isso que às vezes tem pessoas no cristão, né? Vamos colocar no Brasil, que defende, né, a nação israelita, porque é bíblico. E dentro do contexto da nossa nação existem pessoas comunistas que não defendem o Hamas, defendem esse povo que mata os outros, né? Esses palestinos, e gente, eles são pessoas ligadas, né, ao comunismo, né? Mas os verdadeiros cristãos, eles oram por Israel. Nós oramos por Israel. Israel tem promessa de salvação, né? Então quer dizer, nós temos que ter esse entendimento. A igreja foi predestinada. Existe ainda outro grupo que a Bíblia mostra que está predestinado. A igreja, para onde vai a igreja? Né, irmão? Para onde vai a igreja? Né? Jesus fez uma promessa, não fez? Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, ele foi para o Pai. Lá em João 14 ele fala que eu vou para o Pai preparar o lugar, né? Se você crê. E ele vai voltar, quer dizer, ele predestinou, né, o futuro. Então o futuro vai vir, a vida eterna vai chegar na vida daqueles que for fiel até o fim. For fiel até o fim, né? For fiel até o fim, né? O Senhor determinou o futuro de Israel, o futuro dos ímpios, o futuro da igreja. A igreja vai para o céu. Poderia a gente mencionar tantas passagens a respeito desse assunto, mas numa delas, 1 Tessalonicenses 4,16, lá encontramos Paulo falando sobre a vida de Cristo, a vida de Jesus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele prometeu que ele vai voltar, ele vai voltar, e ele prometeu que aqueles que estiver morto com Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, que estamos vivos, né, irmão, nós seremos ressuscitados, né? Seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem. Quer dizer, um corpo transformado, incorruptível. Quer dizer, uma promessa, uma predestinação que nós estamos falando aqui, né, para o futuro. E esse futuro nós não sabemos a hora nem o dia, não, irmão. O arrebatamento da igreja. Então, eu quero que os irmãos entendam isso aí, porque o mesmo Senhor, já lemos. Será que realmente cremos nisso, irmão? Será que nós cremos que o Senhor Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus? Será que nós cremos no arrebatamento da igreja? Será que nós cremos que Jesus vai voltar e o som da trombeta vai soar? Vai soar, vai gritar o som da trombeta, mas quem vai ouvir esse som da trombeta? É só para aqueles que permanecerem fiéis na palavra de Deus, aquele que separar sua vida do pecado, das injustiças. Esse vai ouvir o som da trombeta do arrebatamento. Se o arrebatamento vir hoje, se nós que estamos aqui, se nós estivermos preparados, né, nós iremos ouvir o som da trombeta tocando e seremos arrebatados. Mas quem não estiver preparado, né? Tiver alguém pregando, tiver alguém cantando, se não estiver preparado, vai ficar cantando, e quem estiver preparado vai sumir. Quem já viu um vídeo do povo ilustre por aí, né? O pregador pregando, de repente vem o arrebatamento, o pregador, né? Só fica aqui o microfone, a coisa aqui, já foi. Pessoas no avião, né? O piloto lá, o avião vai embora, e o povo vai sumindo, crianças, né, desaparecendo. Né, irmão? Então é uma verdade, o arrebatamento da igreja, né, irmão? É de que Deus já fez a escolha antecipada de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. É nisso que não acreditamos e vamos provar, né? Acreditamos que a igreja vai para o céu, cremos que as pessoas que vivem no pecado vão para o inferno. Isso é bíblico, né, irmão? Então ninguém vai entrar no céu do pecado. Não vai. Não adianta fazer sacrifício algum, irmão. Não entra no céu.
céu até pergunta: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor, né? No céu não vai entrar pecado, não. E também acreditamos numa parte dessa determinação de Deus que já aconteceu e que outra irá acontecer. Isso quer dizer que Israel conquistou Canaã e que Israel ainda vai reconhecer o Messias. É, irmão? Nós acreditamos nisso. É por isso que Israel ainda está de pé. A nação de Israel, tantos bombardeiros, tantos países que querem destruir Israel, mas não conseguem, porque é promessa de Deus para Israel, né? Promessa de Deus. Isso quer dizer que Israel conquistou Canaã, que Israel ainda vai reconhecer o Messias. Nós acreditamos nisso. Você acredita nisso, irmão? O que não acreditamos é que Deus faça escolhas individuais, né? Daqueles que irão para o céu e dos que vão para o inferno. Vamos começar a analisar isso. Mostrarei para os irmãos aqui algumas coisas sobre essa questão. Os ímpios estão predestinados, quer dizer, a salvação, ir para o céu, não é Deus que vai escolher, não. É você, lá na frente, vamos falar sobre o livre-arbítrio. É você que tem que decidir. É você que vai escolher se você quer céu ou que você quer inferno. Deus não vai olhar para você, não, esse é bonitinho, pãozinho, ele dá esmola, ele dá isso, ajuda pobre, ajuda. Não, nem isso não é pelas obras, não. Vai ser salvo, não, meu irmão. Não tem gente que fala para você. Nós estávamos da lição de Cornélio, né? Cornélio era um católico, né? Católico ele, Cornélio, né? Temente a Deus, ele dava bola, ele ajudava o próximo, mas ele nunca tinha tido um encontro com Jesus. Aí precisou dele mandar Pedro, né? Foi Pedro que foi lá. Pedro, né? Pedro teve que ir lá, né? E quantos Pedro no nosso meio que precisa ir no pecador, né, irmão? E falar de Jesus para ele se converter, para ele abrir a mente e falar: não, só Jesus leva para o céu. Porque lá em João, o livro de João diz, né? Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao céu se não for através de mim, né? Os ímpios estão predestinados. Há também outro grupo que a Bíblia afirma que está predestinado. O Salmo 9, 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, então, se o ímpio não se converter dos seus pecados, do seu mau caminho, é predestinado a ir para o inferno, né, irmão? É predestinado. Isso aqui não é questão nossa, né, do pastor falar, é a Bíblia que relata, irmão. E nós cremos na Bíblia, né? Aquele que vive no pecado, na impiedade, vai para onde? Quem não crê em Deus, para onde irá? Pergunta, né? O futuro de quem não crê em Deus, daquele que não aceita Jesus, que tem sua vida envolvida no pecado, já está determinado, predestinação. Quer dizer, coisas futuras, né? Se vier Jesus voltar, né? Vai arrebatar o povo. Quem foi arrebatado vai ser arrebatado, né? E agora quem não for arrebatado vai ficar aqui para a grande tribulação, né? Mas só que na grande tribulação ainda vai ter uma oportunidade, mas só que vai ser complicado, né? Eu quero ir no arrebatamento da igreja. Eu quero estar me preparado. Se não tiver o arrebatamento da igreja enquanto eu morrer, mas eu quero estar preparado com a minha vida espiritual. Se Jesus voltar para mim hoje, amanhã, eu tenho que estar preparado, irmão, porque é o arrebatamento individual nosso. É por isso que o crente não pode falhar. É por isso que o crente não pode andar disperso. É por isso que o crente não pode dar desculpa de nada, irmão. Salvação não vai ter desculpa para ninguém, porque a palavra de Deus está sendo ensinada e a salvação é tomada por força. O que é tomada por força, irmão? Para obter a salvação de cada um de nós, é perseverar, né? Está doendo, está difícil, a luta está grande, mas não desiste de lutar, não desiste de crer no poder da palavra. E na hora certa, né, irmão, do arrebatamento, no dia certo, Deus vai arrebatar aqueles que for fiel, né? Glória a Deus.
Vamos lá. Então os ímpios e os pecadores estão determinados a ir para o inferno. Não é que está determinado, não é que já determinou que ele vai. Deus já deixou, o livre-arbítrio. Eles estão predestinados a ir para o céu, todo ser humano, e ir para o inferno. Então há uma diferença grande. Ir para o céu é andar na palavra. Ir para o céu é receber a salvação de Jesus Cristo, é ser fiel na palavra. Agora, a predestinação futuro de alguém que não quer Jesus, que não quer nada com Deus, que não crê em Deus, que não crê em nada, irmão. O futuro dela, a predestinação dessa pessoa, que predestinar é o futuro, quer dizer, essa pessoa vai ser contemplada onde, irmão? A escolha de Deus. Vamos refletir nesse capítulo a respeito da escolha de Deus. Alguém poderia perguntar, o pastor assim, pastor, mas Deus faz a escolha, mas Ele não é soberano? Em que nível o Senhor faz a escolha? Pelo menos eu percebo Deus trazendo 4 tipos de escolha na Bíblia. Escolha na Bíblia. Deus escolheu quem? Jesus. Deus escolheu Jesus, irmão? Escolheu Jesus. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. Por isso Israel não é tombada, não é arrebentada, não é destruída, porque Deus tem promessa. Deus escolheu Israel, Deus escolheu a igreja, irmão? Cada um de nós aqui, igreja, somos nós. Deus escolheu vocês, escolheu nós. Somos igreja, irmão? Deus escolheu os homens, Deus escolheu Jesus. Deus escolheu Jesus para vir ao mundo pagar o preço por nós. Essa foi a sua primeira escolha que Deus fez. Deus não vai escolher entre irmão assim, falar assim, ô irmão, vou pegar aqui o irmão Jadiel, ele vai ser salvo. Está salvo. Se ele não lutar aqui na terra, irmão, ser fiel a Deus, ele não vai ser salvo não. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio, lá na frente vamos falar, desde lá de Adão e Eva. Você pode ver a palavra que você vai entender que Deus deu livre-arbítrio, é quando Deus fala para Adão e Eva ali no jardim: olha, vocês não comem desse fruto do conhecimento do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Ele não impôs, ele não fez, não pode não, vai comer não. Ele deu um espaço de livre-arbítrio para eles. Aí eles foram enganados pela serpente, O diabo, em forma da serpente, enganou ele lá. Comeu do fruto. Eles não tinham pecado, não tinha malícia, não tinha nada. Andava ali, coisa ali no meio, ali no jardim, irmão? Mas aí a serpente, o diabo, em forma da serpente, enganou ele. Então ali já demonstra o livre-arbítrio que Deus deixou para o homem, a livre escolha. Então, eu quero escolher o céu. Para me escolher o céu, tem que perseverar na palavra de Deus. Eu escolhi o céu, é a escolha minha. Então, se eu escolhi o céu, eu tenho que separar do pecado, eu tenho que separar das coisas erradas. Aí tem muitas pessoas que não escolheu o céu, eles escolhem viver uma vida, irmão, de qualquer maneira, pecando, matando os outros, irmão, roubando os outros. Então essa é a vida que ele escolheu. Os traficantes escolheu. Eu escolhi ser traficante, eu escolhi ser matador de gente, irmão, eu escolhi ser isso, aquilo que não agrada a Deus. Quer dizer, ele fez uma escolha, irmão, e ele vai colher o quê? No futuro, no arrebatamento da igreja, não vai ser arrebatado, vai ficar aqui. Vai para onde? Vai para o inferno, Então nós temos que ter esse entendimento, Porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, Mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus foi Deus, seu Pai, Mais tarde, em Mateus 26, 39, quando Jesus se encontrava no jardim, já sempre disse: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus foi escolhido para
maravilha, esse Jesus morreu por mim e por cada um de nós, né? Essa é uma escolha de Deus. Escolheu seu filho para morrer na cruz do Calvário por causa de cada um de nós. Ele morreu. Deus escolheu seu próprio filho, né? Então Deus escolheu Jesus para quê? Para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Amém, irmãos? Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel como um tríplice propósito. Para que Deus escolheu Israel? Primeiro, para manifestar o seu poder. Segundo, para trazer a palavra de Deus. Terceiro, para manifestar o Messias no mundo. Deus escolheu Israel para isso. Não tem nada a ver com a salvação individual, né? Aqui que nós estamos falando da escolha de Israel. E Deus escolheu Israel, né, irmão? Vocês podem analisar. É compatível com Israel, né? Mas existe um povo que ora. Existe muita nação que ora por Israel, porque Israel é promessa de Deus, né, irmão? Esse é o problema daqueles que acreditam em predestinação fatalista, fatalidade, né? É uma fatalidade isso. Eles misturam o texto, aquilo que está falando de uma escolha de Deus para o propósito está sendo confundido com escolha para a salvação ou perdição. Então Israel foi escolhido por Deus com esse tríplice propósito. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu a igreja para vários propósitos, mas posso escolher aqui direcionar três deles pelos quais ele escolheu a igreja. O primeiro está em 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha só, Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Vós, em outro tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós somos um povo de Deus, geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, né, irmão? Deus chamou a igreja para manifestar o evangelho de sua graça ao mundo perdido. Outro propósito pelo qual Deus chamou a igreja está em João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então Deus nos chamou, a igreja, Deus chamou a igreja, nós, Deus nos chamou nós como cristãos, igreja, simplesmente, irmão, para dizer eu sou um cristão, não. Deus chamou nós para que nós vá e dê fruto, e pregue a palavra, alcance o pecador, né? E tem muitas pessoas que não entendem isso. Eu estou com meu nome no livro da vida, para mim está tudo bem. Eu não vou no culto lá do Betel, não, sabe, que é o da cruzada, eu já estou com meu nome lá no livro da vida. Então tem vários aspectos na vida do crente. Deus, né? Deus te chamou, Deus te escolheu, né? Vós, e vos nomeou para que você dê fruto, irmão. Fruto. O que é esse fruto? É você pregar o evangelho, é você atentar alguém com uma palavra, ir até alguém e falar: olha, o caminho é Jesus, Ele é a solução, foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Deus escolheu Jesus para morrer no seu lugar. Então é essa que é a nossa missão, meu irmão, né? Deus chamou a igreja, né, para manifestar o evangelho de sua graça ao mundo perdido, né? Deus chamou a igreja para produzir fruto.
nesse mundo corrompido pelo pecado. Frutos que possam demonstrar que existe um Deus verdadeiro e vivo, né, irmão? Vejamos aqui Efésios capítulo 3 e verso 10. Olha só: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e da potestade do céu. Irmão, o que significa esse versículo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós nessa noite através desse verso? Paulo está querendo dizer com isso, sabendo porque Deus escolheu a igreja. Quando Satanás olha para a terra, diz assim: isso aqui é meu, também é meu. A ganância pelo dinheiro, poder político, poder econômico, os prostíbulos, os motéis, a corrupção. Ele vai falando: isso aqui é meu, isso aqui eu domino ali. Mas quando ele vê a igreja, quando o diabo vê a igreja, porque ele fala que tudo é dele, esse tudo da perversidade, irmão, da imoralidade, o diabo fala: é meu. Quando ele olha para alguém pecando, adulterando, prostituindo, né, trazendo traição no cônjuge, no casamento com outra pessoa, o diabo vai falar que aquele não é meu, faz a minha vontade. Ela está listada, ele está listado, ela está listada no meu exército do pecado. Aí já falei: é meu, né, irmão? Você pode ver, ó, a ganância pelo dinheiro. Você pode ver, irmão, a pessoa que é presa muito no dinheiro, ele não vive a vida dele, não. Você sabia? Nós temos que trabalhar e ter dinheiro, mas temos que saber administrar o tempo para Deus, reconhecer que Ele é o dono de tudo, é o dono da nossa vida, irmão. Nós não podemos colocar o coração no dinheiro, não. É raiz da amargura, vai promovendo o coração do homem. Mas nós temos que trabalhar. E isso nós temos que trabalhar para ganhar o dinheiro. Porque sem o dinheiro, você não compra água, você não compra arroz, você não compra. Mas assim, irmão, se nós colocar o nosso coração no dinheiro, aí você está fazendo a vontade do inimigo, né? Como está falando aqui. Poder econômico, poder político. Olha o poder político como que está aí. A ganância pelo poder. Agora mataram um delegado, o povo do PCC mataram um delegado em São Paulo, fecharam ele lá, meteram bala, né? Porque ele bradava lá com as leis em cima dos traficantes. Então, irmão, o poder político, o poder econômico, né? Então, o nosso país, o mundo está gerado em cima de terrorista, em cima de traficante, está comandando tudo, irmão. E nós que somos cristãos, como não viver no meio disso aí? É servir a Deus com alegria, para que a hora que vier com uma bala perdida, eu já vi gente morrer que não tem nada a ver, viu, irmão? Gente morrer que não tem nada a ver com uma bala perdida. Só que tem um detalhe, irmão. Só que tem um detalhe que às vezes o crente não entende. O que o crente não entende? Por que às vezes tem gente que fala: não, mas essa igreja é de Deus aí, ó, eu não vou congregar ali porque ali é difícil. Ali você não pode ir num bairro, você não pode ir num fandango. Na igreja Assembleia de Deus de Belém, você não pode ir num rodeio, participar lá de uma montaria, não sei o quê. Não pode tomar uma cervejinha, não pode andar assim, assim, assim. Irmão, na realidade tem muita coisa que Deus proíbe através da orientação para poder livrar as pessoas da morte. Lá em Cuiabá, certa vizinha nossa, um político ganhou a prefeitura lá do Vargem Grande e ela pegou o bebê recém-nascido, foi comemorar lá no meio da multidão. Quando um político ganha, faz uma reunião de gente com a bandeira gritando: ganhou, foi eleito, né? E vai essa mulher lá com o bebê. Aí os caras bêbados lá, ó, pegou um revólver, discutiu com o cara e deu um tiro no cara, errou, e pegou na cabeça da criança dessa vizinha lá do Cuiabá, explodiu o miolo dela. Essa mulher teve um problema psicológico. Olha aí, ela estava no lugar errado. Irmão, você acha que uma mulher com uma criança recente vai estar no movimento daquele, irmão? Onde o inimigo está operando ali? Por exemplo, um bar. Não pode ir no bar, não pode sentar no bar. É viciar, irmão. Você está no bar ali, quantas vezes ele já matou outro no bar, irmão? Às vezes mata quem não tem nada a ver, o cara vem, tá com uma reza com o cara está na mesa, você está com o outro ali, ele dá um tiro no cara lá, ele erra o cara, pega de você que não tem nada a ver com o problema do cara. Então quer dizer,
lugar errado, na hora errada. Então o crente tem que vigiar, ele tem que sair fora desse contexto. Você sabia que até o futebol, ontem mesmo pensei que ia sair uma pancadaria de briga ali. Falei, vai sair pancada ali. O futebol, você dessa igreja não pode jogar futebol. É um lugar, irmão, que é tudo que é jogo, viu? É problema que vai causar morte. Jogo, ninguém quer perder. No jogo, o camarada é pai de família, trabalhador, de repente vai jogar. Eu vejo lá, você olha daqui, tanto barrigudo que está lá, não aguenta nem correr, né, irmão? Aí de repente amanhã tem que trabalhar, de repente o cara pega, quebra a perna de lá, quebra a perna dele amanhã e aí o cara não vai aguentar trabalhar. Então quer dizer, são sistemas, irmão, que Deus ele quer que o homem entenda para ele se livrar de sofrimento. Aí as pessoas acham, não, mas a igreja de Deus ela é difícil, ela proíbe tudo. Não proíbe não, a decisão é da pessoa, é nós que temos que reconhecer o perigo que nós iremos passar em alguma situação, não é verdade, irmão? Então nós temos que ter esse cuidado, né? E, por exemplo, nós não pregamos uso e costume, não. Quem fala isso está enganado. Nós ensinamos os bons costumes, né? Não temos maus costumes, então nós ensinamos os bons costumes. Quais são os maus costumes? É isso que eu acabei de falar. É a pessoa ficar alinhada nessas coisas que podem trazer prejuízo para a família, irmão. Então, a gente ensina para poder proteger o cristão, alertar ele, não, eu não posso fazer parte disso aí, não pode ser um crente, nós não podemos ser um crente radical, irmão. Qualquer coisa você vai abastecer de lutar. Nós temos que estar com a família, nós temos que conviver com a família, só que nós não podemos compartilhar o pecado, né, irmão? Por exemplo, eu não posso compartilhar, se meu filho não é crente, eu não posso deixar ele colocar cerveja no congelador da minha geladeira, não. Eu ensinei meu filho desse jeito. Uma vez eu viajei, eles fizeram uma bagunça. Quando eu cheguei de lá, cheguei da viagem, o vizinho falou, rapaz, o seu filho estava com uma bagaceira na sua casa, queimando até a saída do meu som, colocando o fone. Falei, você vai trabalhar e vai pagar o som. Vai pagar o som que você queimou aí. E eu dava o meu carro para ele, quando assustou o carro meu filho está com o seu carro aí, rapaz, pensei que era até o seu, você crê? Pensei que era você que estava com funk lá na praça. Falei, não era eu, meu filho. Falei, agora você não pega mais meu carro, não, meu irmão. Não pega meu carro. Porque, irmão, eu coloco um toca-CD no meu carro. De repente, meu filho não é crente, ele vai botar o quê? É musicão pesado lá, chamando capeta para dentro do carro. Irmão? Estão entendendo, irmão? Estou falando assim abertamente para os irmãos entender que muita coisa nós temos que estar atento para que as coisas ruins não cheguem na nossa tenda, na nossa casa. É por isso que lá em Salmo 91, né? Praga alguma chegará à tua tenda, tua casa, mas você tem que guardar ela, né, irmão? E tem pais que é assim, meu filho não é crente, não tem nada a ver, deixar aí a casa. Irmão, quando eu fui no quintal da minha casa, eu vi só latinha, mais latinha, irmão. Pegou um saco assim, entendeu? Falei, rapaz, eu fiquei até doido. Peguei ele, é que a gente não pode bater, né, meu filho? Tem que aconselhar, né? Aí eu peguei, e quando você aconselha seu filho, você tira aquilo que ele mais gosta, viu? Você quer resolver o problema do seu filho, ensinar ele alguma coisa, você tira aquilo que ele mais gosta, né? Aquele que ele mais gosta, toma dele. Quero ver, ele fica ali quietinho, fica adulando, esperando para você liberar o que ele mais gosta. Você vai estar ensinando ele a valorizar as coisas, ensinando ele a sair do mal. Então, irmão, Deus ele é fiel para toda a nossa vida, né? Vamos lá, glória a Deus. A igreja é uma demonstração visível do poder de Deus. Pelo menos esses 3 propósitos. Deus escolheu Jesus para salvar o homem. Deus escolheu Israel com um tríplice propósito: manifestação do poder, trazer a palavra
e manifestar o Messias no mundo, né? O Altíssimo escolheu a igreja para um tríplice propósito: para anunciar e proclamar o Evangelho, para dar fruto e para ser uma testemunha a todo o inferno de que Jesus é vencedor. Ele venceu lá na cruz, né? A derrota de Satanás foi na cruz. A morte de Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, né, irmão? E a vitória do povo de Deus. Se não fosse a morte de Jesus, irmão, não estaria aqui não, hein? Sendo preparado para ir para o céu, não. Então, temos que ser gratos. Por isso que no dia da ceia é o dia que você tem que vir para adorar a Deus. É o dia que você tem que vir rasgar o coração e ser grato a Deus por Deus dar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que desse direito a todos nós, a humanidade, da vida eterna. Então aquele dia é um dia memorial, um dia que você vai lembrar o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, irmão. Por exemplo, uma pessoa, vou colocar aqui uma ilustração, por exemplo, um poço, uma criança, uma pessoa cai no poço, ele está lá embaixo, e ele grita por socorro lá, irmão, grita por socorro, e de repente você chega lá com a corda e joga para ele, e ele vai olhar de lá de baixo, ele vai olhar, vai ver que tem uma pessoa lá, aí você vai puxar, vai salvar ele, né? Vai salvar ele, ele ia morrer lá naquele poço, afogado. Aí quando ele chegar lá no fundo do poço, se tirar ele, vai olhar para você e vai reconhecer: você que ajudou ele a não morrer, você trouxe a salvação na minha vida. Assim é nós, estava lá no fundo do poço, morrendo, desprezado, arrebentado, com a vida destruída, irmão. Mas Jesus te alcançou e você contempla Ele dentro do seu coração e tem que reconhecer que foi Ele que morreu na cruz do Calvário para mudar a sua vida, mudar a sua história e te dar um nome na sociedade, te dar um lar, te dar uma casa, te dar uma família, irmão. É muito grande o poder de Deus na vida daqueles que não eram nada, daqueles que não valiam nada, irmão. Como se diz no ditado popular, não valia um piqui ruído, né, irmão? Quantos de nós não valíamos nada, mas Jesus nos alcançou com a sua graça e misericórdia, deu nome para nós, irmão, né, irmão? Hoje as pessoas olham até da nossa família, quantos problemas nós causamos para a nossa família, e hoje Jesus mudou a nossa vida, a nossa história, libertou nós. Hoje é uma nova criatura, hoje a nossa família se espera em nós, quer ser igual a nós, né, irmão? Através do nosso testemunho, da transformação que Deus fez na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade cristã. Então, irmão, é louvável que nós sejamos gratos a Deus por entregar o seu próprio Filho para morrer na Calvário pelo nosso pecado. É por isso que nós estamos aqui. Não podemos deixar de ser grato a Deus, servir a Deus, vir buscar a Deus de todo o coração. Deus escolheu os homens. O Senhor separou determinados homens para que eles cumprissem os seus propósitos. Não era escolha para a salvação, mas era escolha de homens com propósito e vocacionado. Viu, irmão? Por isso que eu falei na reunião aqui que Deus ele precisa provar o homem, provar o obreiro, para que ele seja aprovado por Deus. Aí Deus escolhe o homem para ser vocacionado para alguma tarefa na obra de Deus, né, irmão? Então Deus escolhe o homem e vocaciona ele no ministério. Você, quando é dono de uma empresa, né? Vou colocar aqui uma ilustração, né? Você, quando é dono de uma empresa, com quem você quer? Não é assim? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Quando é dono de uma empresa, não trabalha
Não é assim? Deus, ele trabalha com quem quer. Deus, ele só vai trabalhar com pessoas que querem trabalhar. É igual uma empresa, né, irmão? Você tem uma empresa, você vai contratar alguém para trabalhar nela, você vai contratar se ela quer trabalhar na sua empresa. Se ela não querer trabalhar, levar as coisas tudo bagunçado, você vai mandar ela, vazar, né? E Deus, ele trabalha, né, na vida do homem. Portanto, Deus escolheu homens para desempenharem os seus desígnios e propósitos. Não se trata de escolha da salvação, quando está falando que Deus escolhe o homem, porque Deus precisa escolher Jesus. Quando os discípulos estão com Jesus, aí Judas morreu, né? Então Matias aparece uma vez no cenário ali, né? E foi lançado sorte, né, irmão? Você está na Bíblia lá. Aí caiu na sorte, caiu dentro. Matias caiu na sorte e foi concluído, porque Judas foi lá e se empolgou, né? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e Jesus não fez nada com ele, porque Jesus não faz nada com ninguém. Ele por si próprio foi lá, decidiu, escolheu morrer enforcado, perdeu a vida eterna, Judas. Aí ficou faltando um discípulo, aí lançaram sorte lá, caiu o menino Matias, né? E Matias só aparece uma vez, nunca mais ele apareceu depois que foi escolhido ali. Entendeu, irmão? Então Deus escolhe homens vocacionados no ministério para a obra de Deus. Isso aqui não quer dizer que a escolha de Deus escolheu os homens, não quer dizer para a salvação, não. Aqui não está dizendo para salvar a pessoa inteira. Aqui escolhe os homens para quê? Para poder ser vocacionado para fazer a obra de Deus. Irmão? É o que eu estava dizendo. O Deus, ele fala no coração do pastor, separa, né? Chama um para diácono, para presbítero, para evangelista, para pastor. Mas depois do chamado do pastor para essas pessoas, qual que é o processo? A vocação. E para esse obreiro ser vocacionado, ele precisa passar do processo de Deus, né, irmão? E tem muitas pessoas, irmão, que às vezes chegam num determinado ponto do seu ministério, ele acha que ele não precisa mais nada. Lógico, você subir um degrau, você tem que descer 2 degraus para baixo, né, irmão? Ser mais humilde, ser mais amoroso, mais carinhoso, mais obediente ao ministério, mais obediente à palavra de Deus, né? Tem gente que quando chega no pastorado, irmão, aí fala, agora sou pastor, quero ver esse pastor que está aqui vir bradar em mim aqui. Não vai bradar em mim não. Aí levanta como pastor, aí levanta como pastor, e vai nessa bagaceira aí, né? Então aqui a escolha dos homens, né, que Deus escolheu para poder o quê? Ser vocacionado para trabalhar na obra de Deus. Então ele quer, vou ler aqui Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse do ventre eu te escolhi, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus escolheu Jeremias, já estava predestinado, porque Deus tinha falado lá, predestinado o futuro que ele iria fazer na vida de quem? De Jeremias, irmão. Deus te escolheu, e já teve uma predestinação no seu futuro para você ser um pastor de igreja, para você ser uma dirigente do círculo de oração, ser uma regente do círculo de oração, enfim, ser uma liderança do departamento. Então, a predestinação de Deus já foi feita um tempo atrás, e lá no seu futuro Deus vai concluir as promessas que Ele fez na sua vida, né? Aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor escolheu Jeremias para ser profeta. É a escolha de Deus para um desempenho ministerial, irmão. Então essa questão aí, irmão, quando Deus escolhe alguém, tem pessoas que acham que ele é escolhido e não é escolhido não, para tal função no ministério. Quando a pessoa é escolhida para o ministério, irmão, você vê o fruto dele. Você pode ver, analisa alguns obreiros por aí.
Você não vê fruto dele, né, irmão? Você não vê fruto, tem que ter fruto. Por isso que Deus vocaciona os homens para que dê frutos na obra de Deus, né, irmão? E a escolha de Deus não é a escolha para a salvação. Quando fala que Deus escolheu os homens, vai entender, irmão? Não é isso, é outra situação aqui. Quando Deus escolheu, né? Deus escolheu a igreja, Deus escolheu os homens, Deus escolheu Israel, né? Aqui está falando uma escolha de Deus, né? E Moisés, Deus também escolheu Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 3 e 4, Deus se apresentou a Moisés e disse: eu quero que você liberte o meu povo, vai lá. Foi Deus que escolheu Moisés, e é direito e soberania de Deus trabalhar com quem quer. Deus só trabalha com quem quer, Deus não trabalha com quem não quer. Você pode ver, tem pessoas que, né, irmão, às vezes está na igreja aqui, está por aqui, fica por aqui, você vê que ele parece que começa bem, depois já não vê, já está barulhado, aí já não vem culto. Aí não estou dizendo assim, culto todo mundo às vezes tem um momento que não dá para vir mesmo. Eu estou dizendo que tem pessoas que eles isentam da igreja, irmão, de uma forma tão grande que você olha para ele e fala: eu sou de Deus, eu tenho chamada da onde, irmão? Que fruto que essa pessoa está dando? Está dando mau fruto, mau comportamento, que está trazendo dissensão no meio do povo de Deus, porque a igreja é sábia, irmão. A igreja vê, a igreja entende quem é e quem não é, sabia, irmão? E quem tem e quem não tem, viu, irmão? A igreja, que somos nós, entende quem tem de Deus e quem não tem de Deus, né, irmão? Que quando tem, você vê a igreja recebe. Quando não tem, o caba grita, esperneia, sapateia, corre no corredor, o povo está lá até dormindo. Não tem, irmão. Quem tem. É uma realidade, né? E tem muitos que não tem, quer fazer o povo perceber que tem, mas não tem. Está faltando descer do pedestal e botar a boca no pó para orar, para Deus dar a palavra, dar a graça e dar poder, né? E umas pessoas assim, irmão, se manifestar o demônio, eu quero ver, irmão, ir lá e mandar esse demônio embora. Não manda, porque não tem aquilo que é para poder mandar o demônio embora. Tem que ter, irmão, graça, poder de Deus, palavra de Deus, obediência à palavra, senão não dá certo. Você pode ver, irmão, vocês irmãos já viram algum movimento por aí? O nego grita, sapateia, o demônio está lá quebrando tudo, não é verdade? Rapaz, esse demônio aí, 2 horas para arrancar esse demônio dessa pessoa aí, porque não tem, irmão. Quem tem, o demônio está aqui, sai agora, em nome de Jesus. O demônio sai, porque o nome de Jesus tem poder, e a pessoa tem de Deus. Agora, quem não tem, irmão, eu já vi por aí, igreja aí, até filme, irmão, a pessoa judia até da pessoa, só igual cobra, humilha a pessoa e não tem poder de Deus para expulsar o demônio daquela pessoa. Legião do demônio, entra o demônio, sai, se não tiver de Deus, não manda embora não. Perigoso, né? Dá um tapa na cara do povo. Então é desse jeito aí. Vamos lá, né? Mas quem tem, né? Quem não tem, não tem. Entendendo que não tem e quer mostrar que tem. Mas a igreja, você já reparou? Quando a igreja recebe o que ele tem de Deus, a igreja glorifica. Você vê um glória a Deus, você vê uma língua estranha lá, você vê outra aqui, de repente o fogo começa para lá, para cá, na unção do poder de Deus, né? É isso que tem, né? Mas vamos lá, glória a Deus. Foi ele que escolheu Davi. 1 Samuel, em 1 Samuel 16, vejamos quando Deus manda Samuel a casa de 16. Deus escolheu Samuel lá no pasto. Deus mandou lá, né?
mandou Samuel ir lá na casa de Jessé. Porque Deus já tinha predestinação, já tinha um futuro na vida de Davi. Olha só qual é a direção de Deus para uma pessoa. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus capacita. Davi, ele estava lá cuidando, não estava nem interessado e nem convidado para a festa lá que Samuel ia estar. Ele foi desprezado lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Aí estava oleado lá Samar, um grandão forte, né? Achando que era ele. Eu sou forte, eu tenho presença de rei, eu sou guerreiro. E eu, Davizinho ruivinho, né, irmão, baixinho, pequenininho, veio lá, ó, a graça de Deus. Ele nem sabia o que estava acontecendo lá na casa do pai dele, a festa, banquete lá. Acabou, Marcelo, acabou. Não, tem um ainda. Cadê ele? Menor. Onde que está? Está lá no passo. Então vai buscar ele lá. Enquanto ele não chegar aqui, nós sentaremos na mesa. Olha aí. Deus escolhe. Deus não erra o alvo. Quando Deus escolhe, está escolhido, irmão. Viu, irmão? Quando Deus escolhe, está escolhido. Mesmo que às vezes você está no anonimato aí. Eu aprendo isso aí. Mesmo que às vezes você está no anonimato. Parece que você olha, parece que ninguém te vê. Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. O homem às vezes não te vê. Nem lembra de você. Mas Deus está de olho em você, só cuidando de você, dos seus passos, seus pensamentos, seus movimentos. Quando chegar na hora certa, Deus vai pôr as mãos sobre a tua vida, irmão, e vai resolver as tuas causas, vai te colocar na posição que Ele quer colocar você, porque Ele te escolheu. Por isso que nós não podemos ficar frustrados. Deus escolheu, está escolhido. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar, porque quando Ele escolhe, irmão, Ele tem o tempo certo para poder cumprir a sua palavra. Pode ficar tranquilo. Veio o irmão mais velho da vida aí, profeta dele. Esse aí é o homem que eu vou hoje. Essa passagem aqui né, irmão? Aí acabasse uma cedo, não tem lá comando para resolver, tal, né? Trago aqui, Davi chegou e o Espírito do Senhor falou ali, esse homem aí. Irmão, é igual quando você vai ser chamado, irmão, para o ministério, ou até mesmo para a liderança do departamento, chega naquele dia. Aí vamos ouvir aqui a relação dos nomes das lideranças, dos obreiros que vai ser sagrado, diaconato, presbitério, né? Aí vai lá, você nem está esperando. Deve ver ninguém olha para você assim e fala, isso aí, coitado, vai morrer aí. De repente seu nome brada lá, irmão. Fulano de tal, aí você sai no meio da multidão. É ele. Aí o que estava lá querendo ser o né? Fica lá, e aí, ó. Esse cara aí, ninguém via ele, não sabia nada, aí eu estava. Eles estão lá, não sabem nem pregar direito. Mas irmão, é Deus que capacita o homem. Deus escolhe, meu irmão. Deus usa aqueles que não são nada, que às vezes alguém, esse não vale nada, essa não é nada. Deus usa as pessoas que não são para confundir aqueles que falam no peito que eu sou, eu faço e não faz. Deus quer usar as pessoas que não são para alguém, mas para Deus você é grande coisa, irmão. Então nós não podemos desanimar, não, irmão. Quem escolhe nós é Deus. Chega um momento na nossa vida, na nossa chamada, irmão, que Deus ele vai nos orientar. Ele não vai deixar você sofrer. Esse peso não vai ficar em você. Entendeu? Porque nós estamos no preparo. É igual você, tipo assim, né? Está num lugar que você não é bem visto, né? E não é motivo de você sair, né? E ficar preso com alguém, né, irmão? Não. Às vezes Deus permite. Eu não sabia que eu vinha para Mineiro, para Goiás, Mato Grosso, vim para cá, eu sabia que ia estar aqui ensinando o povo aqui, Mineiro, Goiás. É Deus que proveu, é Deus que me trouxe para o Goiás, né? E algumas pessoas não acreditavam no meu chamado. Cheguei a ouvir o obreiro falar, Ademilson não chega a lugar nenhum. Aí está lá, não é nada, Iaco, está morrendo lá. Nunca dirigiu um ponto de culto,
Deus, Ele olha para nós, irmão, com uma grandeza muito grande, Ele vê qualidade de nós. Não, a qualidade está dentro de nós, ó. Está dentro do teu coração. E quem contempla o coração nosso é só Jesus. Só Ele sabe o que está no teu coração. O homem olha para nós assim, olha para a aparência, né? Lá quando foi separar lá o rei de Israel, olharam lá, né? Samar, eu sou bonitão, eu sou preparado, eu sou forte, sou musculoso. Aí o que a palavra fala? O Senhor não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Às vezes a pessoa tem potencial, né? E eu observo muito a igreja, observo e vou orando para Deus me dar a direção certa para poder as pessoas. Vocês já repararam, eu estou com 8 meses aqui, a gente vai tentando formar uma diretoria bem organizada. Não é que eu desprezo ninguém, não. Por quê? A gente vai, o pastor, eu não sou Deus. Às vezes Deus revela, Deus dá a orientação, Deus dá uma direção, mas a gente tem que fazer, tem que ter equilíbrio e direcionamento para Deus dar a direção certa. Aí você vai colocando um aqui, outro ali, aí você vai vendo o fruto dele, não é assim, irmão? Se ele quer bom fruto, irmão, ele pode continuar. Se não der, irmão, Deus vai orientar e vai colocar outro. Por quê? Porque a obra de Deus não pode parar. E eu sou muito de dar, não sei se os irmãos já perceberam, eu gosto de dar oportunidade, irmão. Às vezes alguém até fala, o pastor dá muita oportunidade. Mas, irmão, se o pastor não der oportunidade para as pessoas, como que eu vou saber, irmão, se a pessoa tem talento ou não tem? Às vezes a pessoa olha para alguém e fala, aquela irmã não sabe nem reger, eu vou dar para ela reger? Mas quando está doido, de repente, irmão, dá uma regente daquele jeito que rege assim, o fogo cai, só dela bater a mão. Entendeu como é que é? Então, quem molda o coração e o talento e o dom é o Espírito Santo, se a pessoa deixar e abrir o coração. Aí ele vai ser uma mulher de Deus abençoada e vai fazer a diferença, né, irmão? Então é desse jeito aí. Vamos lá. Porque Deus levantaria na igreja apóstolo, evangelista, pastores e mestres? Deus levanta apóstolo, evangelista, pastores e mestres. Apóstolo, tem uns que se titulam por aí, né? Abre uma igreja, a igreja não sei o que, apóstolo. O que os irmãos entendem de apóstolo? No nosso dia de hoje, tem apóstolo? Bom, tem apóstolo? O apóstolo verdadeiro foi na época de Jesus, que ele separou. Aí o povo inventa, para poder dar mais ênfase na igreja, naquele trabalho, falou: o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Roberto, o apóstolo não sei o que, o nome assim que eles põem, né? Aí chega, vai estar ministrando hoje, né, irmão? Não põe o carro, vai estar ministrando hoje lá na igreja tal, o apóstolo vindo lá de Goiânia, Goiás. Rapaz, né? Apóstolo, o povo fala, rapaz, esse homem aí, apóstolo, esse não é nada, irmão. Comedor de feijão aí, irmão. Né? Nós já acho que deve ter uma lição sobre isso, né, irmão? Apóstolo. Aí o povo enche o nome apóstolo e vai indo, né, irmão? Porque Deus levantaria na igreja apóstolo, evangelista, pastores, presbítero, diácono, né, irmão? Então tem muita coisa que o homem vê, viu? Muita coisa o homem vê. Você sabia que tem até presbítera por aí? Lá nenhuma tem presbítera, porque irmão, presbítero nunca vi presbítera. Bispa. É um monte de coisa que o irmão, nós temos que focar na Bíblia. É na palavra de Deus. Tem muita gente que está espelhada aí. Não tem uns cabos que ficam com uns treinos no pescoço? Ele chama cutado, tá? É um pano que ele põe aqui, tudo bordado. O cara vem com ele tudo, parece Tem um que já tem um cabo aí, irmão, que estava andando com um cajado. Irmão, é tanta coisa que você vê por aí. Por isso que nós temos que analisar aonde você coloca seu pé, o seu ouvido, para ouvir alguma coisa da palavra de Deus. Às vezes você vai ouvir heresia, vai ouvir coisa que
Então tem que observar aonde prega a verdade, é a palavra. Que vai movimentando o coração. O cabra não é crente direito. O que liberta o homem, que leva para o céu, é a palavra. É a palavra, irmão. Tem muito movimento por aí, irmão, que está confundindo o crente em relação à vida eterna. Está em jogo a vida dele. Que aí vem esses cabras aí, irmão, sem conhecimento da palavra, traz heresia. Tem igreja por aí, irmão, que a pessoa, né, ele toma ceia amigável, né? É tantas outras coisas por aí, que eles liberam, eles aceitam assim, batizam o cabra fumando, bebendo cachaça. Ele tem que estar liberto, porque a Bíblia condena o vício, irmão, né? Condena o vício. Então quer dizer, então nós temos que estar atento para essas coisas, para que nós não possamos, né, ficar comendo capim seco por aí, irmão. Mas tem que estar atento, porque é assim, tem irmão que fala, irmã, lá no tal igreja, rapaz, está vindo uma missionária aí, a mulher revela, não quer falar aquele negócio que o povo fala. Profundo e O escondido. profundo e escondido, irmão. Olha, tem um negócio desse aí, cuidado que esse povo fala assim, ó, irmão, aquela mulher lá revela o profundo e escondido. E profundo e escondido, ó, e revelação do CPF também. Rede do CPF, não tem, né, irmão? Uma vez o meu sogro estava numa igreja, acho que no Norte, era missionário. Aí chegou um pregador lá, pregando, e a esposa do líder do jovem, casado com ela, ela mocinha, né? Sempre o líder fica ali, você está no conjunto. De repente, que Deus falou com ele, que ia dar 5 casamentos, parece lá. Aí apontou a irmã, aí saiu o cooperador de lá, que era marido da irmã, que ele está falando que Deus ia dar um casamento com ela. Acaba veio de lá bravo, rapaz. Meu sogro foi e tomou o microfone dele. Você pode descer daqui. Meu sogro era dele. Você está vendo onde que chega, irmão? Onde que chega? Aí a pessoa está naquele momento, irmão, de dor, de dificuldade, porta fechada. Aí vem um cara com essas mentiras dele, massageia seu ego, amanhã está a mesma coisa, não acontece nada. E outra coisa que eu vou falar aqui, eu entrei nesse negócio aí, irmão, cuidado com esse negócio de Facebook. Esses profetas do Facebook. Aí ele vai falando, eles falam bonito, não falam? Os profetas do Facebook. Aí você vai lá, é pastor do seu Deus. Aí ele vai falando bonito lá, né? Aí ele põe lá, aí você vai curtindo, aí ele vai lendo, porque no Face você curte lá, põe lá, já aparece o nome lá, né? Aí ele vai lendo lá, irmão. Você comenta uma coisa, ele já lê o nome, João. Aí o João falou assim, eu preciso de um milagre assim, assim. Aí de lá para cá ele veio, olha João, essa semana aí, ó, está abrindo a porta. É mentira, irmão. Teve uma irmã que foi, irmã, ela perdeu dinheiro com esse negócio aí. Lá no Mato Grosso, no Curixorel, aqui de Baliza. De repente ela foi enganada até com uma mulher que é olhadeira de sorte, irmão. Olhadeira de sorte, ganhou, pegou dinheiro dela. O marido dela subiu, nunca mais voltou. O cara, o profeta, que virou, chegou e falou assim, irmão, para ela veio falar para mim, olha, o seu marido vai voltar. Ela não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, aonde que ele estava, sabe? Ele vai voltar. Aí ela ficou inquieta, o cara não voltou, ela ligou para o carro, o telefone dele e mandou no zap para ele. Você falou que meu marido ia voltar, aí sabe o que ele falou? Ele já tinha mandado um pix de 150 para ele. Aí ele falou, rapaz, sabe uma coisa, eu vou falar para você, seu marido nem conhece ele, rapaz, nunca ele vai voltar para você. E já bloqueou ela. Está vendo aí, irmão? Cuidado com esse Face aí. Cuidado. Não acredita, não acredita. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ó. Na hora da dor, da dificuldade, você vai ver lá. Salmo 23, pega esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar na minha vida. Meu irmão, é muito mais confiável você ler a palavra para você mesmo e acreditar no poder dessa palavra que você está lendo. Porque, irmão, tem muita gente decepcionada. Eu já vi gente desviar da igreja por causa desses mentirosos. Prometer aquilo que ele não tem, que ele não tem como dar. Amém, irmão? Nós entramos numa área onde a gente está falando, né, irmão? Por isso que é bom dar no culto de ensino, escola bíblica, porque a gente fala uma coisa aqui, já ensina aqui, já vai adequando aqui, dali a pessoa já vai vivendo e já vai saindo fora. Não é verdade, irmão? Mas vamos lá. Nós já vamos terminar essa parte. Glória a Deus.
Chega daqui a pouco, vai ter gente em nosso meio dizendo que não há Deus. Porque o Salmo 53 diz assim, um trecho que diz assim, que não há Deus. Isola-se a passagem e vamos ver a bobagem que vai sair. Está aqui, não há Deus. Só esqueceu de dizer o início do Salmo, diz: honesto, maluco, doido, não há Deus. A Bíblia não declara que não há Deus. Ela está fazendo um registro de louco e declara que não há Deus. Então, às vezes, a pessoa interpreta a palavra de Deus de uma forma sem sabedoria, sem adequação, no contexto dela. Efésios 1:4. Como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Apocalipse 13:8, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. É uma pergunta, claro que não. Jesus foi morto há quase 2000 anos atrás. O que essa passagem significa então? O plano que Deus preparou antes da fundação do mundo, porque Ele, em sua onisciência, o Senhor na sua onisciência, e dentro da onisciência existe a presciência, sabe de tudo e antecipadamente. Então Deus, sabendo que o homem ia pecar, providenciou um plano de salvação, um escape. Deus não é igual a alguns pastores, não. Só resolve o problema quando acontece, ou que, como o brasileiro que só descansa o abacaxi, já está descascado, já está descascado. Deus não é assim, irmão? Ele sabe tudo, Ele é soberano, Ele antecipa as coisas. A persistência de Deus é terrível na vida do homem, pode história de qualquer um de nós, irmão? Deus não é como o homem. O Senhor, sabendo que o homem ia pecar, providenciou um plano, e isso significa o texto do Apocalipse 13:8. Deus tinha um plano, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor preparou um plano para salvar o homem. Paulo aqui está usando uma linguagem similar, que repete a primeira parte da passagem do versículo 4. Versículo 4, capítulo de Efésios, capítulo 1 de Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que está sendo afirmado aqui, que quando aceitamos a Cristo, hoje participamos de um plano que foi realizado antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está querendo dizer. Aceitar a Cristo está implícito obedecê-lo, ser fiel a Ele, servindo. Todas essas atitudes estão implícitas. O texto bíblico prossegue afirmando, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho e adoção. Filhos adotados, filhos adotivos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição precede a predestinação. A eleição precede a predestinação, isto é, a eleição é anterior à predestinação. Elegeu-nos dele para que depois fôssemos predestinados. Não é isso que está dizendo o texto. A eleição precede a predestinação quando aceitamos Cristo como Salvador, participando de um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo. Está entendendo, irmão? Em Cristo estamos predestinados ao céu, futuro. Ele pode ser amanhã, depois, daqui a um ano, não sei. Ou seja, se estivermos em Cristo, iremos para o céu. É uma predestinação do futuro. Se nós estivermos em Cristo, nós iremos para o céu. Quer dizer, amanhã, depois, daqui a um ano, está entendendo? Agora, se não tiver com Cristo, aí a Bíblia já afirma que é o inferno. Não tem outro. É dois caminhos: o estreito que leva para o céu, e o estreito que é o estreito.
é apertado. Então, para o crente ir para o céu, o caminho é estreito. Lá você não entra de bagagem. Agora, para o inferno, ele é largo. O cabra vai andar para o céu, você vai andar meio assim, né? Ó, é estreito. Agora, para o inferno, o cabra anda fazendo até gira, né? Ó, é assim? É largo. O cabra anda fazendo gira, fazendo tanta coiseira que não presta, né, irmão? Bagagem do lado, pecado, tanta coisa, né, irmão? Então é isso aí que vai acontecer com o homem. Mas Jesus é maravilhoso, né, irmão? Devemos prestar atenção nesse ponto do texto, né? Nós faremos essa parte aqui. Se estivermos em Cristo, iremos para o céu. E se nós estivermos em Cristo, a Bíblia fala, né? Há dois caminhos, né? Não é eu que estou dizendo. Eu não condeno ninguém, quem condena é a palavra, né? E a própria pessoa que vai decidir servir a Deus ou não. Se servir a Deus, de alma, corpo, espírito e alma, e obedecer a palavra, ele está na palavra e vai no céu. Mas se não tiver na palavra, infelizmente, não tem outro caminho não. É lá. É lá. E quando nós estivermos vivos aqui, morrer com Cristo é ganho, né, irmão? Morreu com Cristo, você vai para onde, irmão? Agora, aqui antes do arrebatamento. Nós iremos para onde? Para o paraíso. Paraíso. E quem morrer sem Cristo, ele vai para onde? Para o Hades. Já é a boca do inferno. Já esquenta, já vai queimando lá no ar, na boca do ar. Enquanto Jesus não voltar para arrebatar essa igreja, quem morrer com Cristo, pessoal, ele vai para o paraíso de Deus. Mas se morrer sem Cristo, ele vai para o Hades. Hades é o quê? Já é a boca do inferno. Aí pode chegar naquele dia do julgamento final, do juízo final, aí ó, para lá do Hades, vai acontecer queimado no fogo do inferno, né, irmão? Então é desse jeito, mas não podemos cortar a volta não, viu, irmão? Por isso que tem que pregar a palavra como ela é, para a pessoa entender o que é céu e o que é inferno. Céu não vai entrar pecado, céu não vai entrar de qualquer maneira não, né? No céu ninguém entra com uma garrafa de pinga do lado não, né, irmão? Não entra com baseado aqui fumando não. Aí tem cara que fala, eu vou pro céu fumando, né, irmão? Com uma garrafa de pinga, com uma garrafa de jamel. Não entra não. Tem algumas igrejas por aí, não sei nem que é igreja, que falam, não tem problema, não tem que beber álcool, o corpo todo. O cara toma duas, daqui a uma hora, irmão, está internado, aí você passa ali na esquina, está indo lá na beira do bar, ó, cerveja, garrafa seca aqui, duas aqui, cheia aqui, cachaça na cara. Dá um gole, puxa o abismo para 2 goles, 3 goles, uma garrafa, uma caixa de cerveja, e aí vai para a bagaceira. Eu sou meio assim, eu sou meio direcionado, irmão. Tem pastor que gosta de falar bonito, né, irmão? O povo nem entende, você tem que ser real, pô. Falar o feijão com arroz, o povo entender o que é céu e o que é inferno. O cara diz tanta coisa aí, palavra no dicionário que nem ele entende o que é. Ele vai lá, pesquisa lá e vem com ele aqui no papel e diz, essa palavra que significa isso aqui, vai. Pergunta para ele se ele está no papel lá. Sabe? Estou nem aí. Uma vez o cara falou, pastor, o senhor prega meio igual o Piabá na mesa. Não é desse jeito que Deus Jesus me salvou, pai. Eu estou pregando a verdade. Aí o Deus falou no conhecido, pastor, agora eu estou aderindo do jeito que o senhor prega. O senhor pregou a verdade mesmo. Eu tenho que mudar de vida, eu não presto mesmo. O senhor falou de um jeito que eu entendi que eu tenho que mudar de vida. Irmão, porque você é meio superficial assim no psicológico da pessoa, a pessoa não vai entender. Você já tem que falar algo rasgado mesmo. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, né, irmão? Mesmo se não concordar, eu sou desse jeito mesmo aqui. Deus me capacitou, é desse jeito aí. É doidão para pregar a palavra, eu prego mesmo. Quando Jesus manda, eu prato mesmo. Viu, irmão? Amém, irmão? Amém. Irmão, Jesus é bom. A igreja é tudo ao tempo determinado. Viu? A igreja, Deus tem sempre os homens de Deus num período que a igreja precisa de um verdadeiro evangelho genuíno, que é a palavra verdadeira.
do trabalho, irmão, que traz problema para a igreja. Mas Deus não deixa a igreja, né, irmão? Não deixa a igreja por nada, não. Deus sempre cria situação, reverte a situação e muda o contexto da igreja. Não é o prédio, irmão, aqui, ó. É do povo, vocês é a igreja. Entendeu, irmão? Aí Deus manda um cuiabano doido que não é muito sábio, né? Não tem o conhecimento no dicionário do Aurélio, né? Porque o dicionário Aurélio tem muita palavra bonita lá, né? Eu tenho um grandão lá, essa cultura Aurélio. Palavra bonita lá, mas eu vou aplicar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu quero que os irmãos entendam. Se os irmãos, é tipo assim, pastor, do jeito que você está me pregando aí, eu não estou entendendo nada. Aí eu vou ter que dar um jeito, né, irmão? Mas se os irmãos estão entendendo, amém, né, irmão? Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Aí vai dar um glória, irmão. Vai usando o Cuiabá aí. Vai usando o Cuiabá. É desse jeito. Aqui tem nordestino, aqui tem goiano, aqui tem Cuiabá, né, irmão? Aqui tem, tem vários grupos de gente aí. Jesus não faz exceção de ninguém, né? Todos nós somos iguais, né? E vamos lá, até que Jesus me conceda aqui, irmão, é desse jeito, né? Deus vai bradando devagarzinho aí, vamos lá. Já vou terminar aqui, não vai dar para escrever para ir para frente. Só terminando, vou entrar na. Aqui eu acho que já deu para entender mais ou menos sobre a predestinação, né? Aí nós vamos entrar aqui, tem muita coisa aqui.